nervoso autônomo, gente, ele vai ter dois tipos de nervos. Então a gente diz a divisão do sistema nervoso autônomo, ele é dividido em dois tipos. A gente vai ter o sistema nervoso autônomo parasimpático, que está desse lado aqui dessa imagem, e o sistema nervoso autônomo simpático, que está aqui. Então a gente divide ele nessas duas subdivisões, tá? Então o sistema nervoso autônomo é SNA, a gente usa essa sigla, parasimpático e simpático. E ele tem uma distribuição ali, a gente vê a anatomia bem distinta. O importante aqui dessa imagem é entender o seguinte, ó, que a gente tem nervos dos dois tipos, quer dizer, nervos autonômicos, tanto parasimpático quanto simpático, chegando nas mesmas estruturas, tá vendo? Então uma coisa que a gente percebe, então olhinho dos dois lados, coração, glândula salivar, né, pulmão, então a gente vê que chega nos mesmos tecidos. Por quê, gente? Porque eles induzem funções, atividades antagônicas, eles possuem efeitos contrários. Então o parasimpático, por exemplo, na pupila ocular, ele induz a contração da pupila, né? Então a pupila tende a retrair. E o simpático induz a dilatação da pupila, tá, gente? Então ele vai ter, ó, enquanto um, por exemplo, reduz o batimento cardíaco, o parasimpático, o simpático ele aumenta o batimento cardíaco. E aí o que a gente pode concluir disso, assim, já de cara? É que essas duas subdivisões, pelo fato delas terem, induzirem atividades contrárias no tecido, isso gera o equilíbrio do funcionamento. Nem de mais, nem de menos. Você equilibra a balança, tá? Então dessa forma a gente tem os dois tendo esse papel fundamental, né? Na verdade, no geral, o sistema nervoso autônomo vai ter esse papel na questão da homeostasia fisiológica, tá? Muito importante. Então, em termos anatômicos, só para vocês terem uma ideia, ó, a gente tem diferenças de distribuição. Então, aqui está o sistema nervoso autônomo parasimpático, que vai ser distribuído, quer dizer, ele se conecta com o sistema nervoso central. Em quais pontos, gente? Principalmente bem aqui em cima, na porção de encéfalo, então diretamente com o encéfalo, a comunicação. Então, a gente vai ter vários nervos parasimpáticos saindo daqui. O principal deles é esse que se comunica com o 10º par de nervo craniano. Então, que está o xizinho aqui, ó, né? 10º romano, nervo craniano, esse NC. Esse é o principal nervo parasimpático que chega em vários tecidos, olha lá, coração, pulmão, fígado, estômago, pâncreas, tá vendo? Boa parte dos intestinos recebe inervação parasimpática desse nervo que se comunica com o 10º par. E aí esse nervo é o bambambam do nervo do sistema nervoso autônomo parasimpático, tanto é que ele recebe nome próprio, a gente chama ele de nervo vago. E aí tudo que sofre a ação dele, quando ele produz o efeito em cima daquele tecido, do coração, por exemplo, a gente diz que ele sofreu o efeito vagal, tá? Então é bem bacana isso. Ele é muito importante porque ele inerva muitos tecidos e ele pega principalmente aqueles órgãos que estão dos quadrantes superiores abdominais para cima, tá? Isso por uma questão, lógico, de aproximação, né, gente? Então a gente vai ter os nervos parasimpáticos saindo da região do encéfalo, se comunicando com nervos cranianos, e a gente vai ter também partindo da região sacral, ó, da coluna vertebral. Então se comunicando com a medula espinhal na região sacral, entre S2 e S4. E aí daqui, né, a gente vai ter os nervos que vão chegar na porção terminal de intestino, chegando na bexiga urinária e uretra, né, então nas estruturas do sistema urinário, que são as estruturas inferiores, que estão na região pélvica, e chegando nos órgãos genitais. Então os nervos parasimpáticos que saem da região aqui sacral são os que vão inervar as estruturas pélvicas, tá? Por uma questão de aproximação, né? Tá pertinho, então não tem sentido vir um nervo lá de cima do encéfalo para chegar nessas estruturas. Então a gente vai ter o parasimpático nos extremos, bem em cima e bem embaixo da coluna vertebral, né, se comunicando com encéfalo e medula. E o simpático, como está aparecendo aqui, gente, olha lá, a distribuição dele é meio que no meio do caminho aqui, né? Então vai pegar entre T1 e L2, né? A primeira vértebra torácica e a segunda vértebra lombar. A gente vai ter aqui diversos gânglios, a gente tem uma cadeia de gânglios simpáticos, né? Que vão, da onde a gente vai ter os nervos que chegam. Eles partem aqui da medula, se comunicam através de gânglios e vão chegar nos órgãos efetores, né? Então,
A distribuição é aqui no meio, então a gente vai ter esse alinhamento de nervos simpáticos, tá? Fica aqui entre os dois, né? Então os parasimpáticos estão nos extremos, o simpático vai ficar ali no meio, chegando nos mesmos órgãos que os parasimpáticos, tá?